3 crianças brutalmente assassinadas. 3 adolescentes condenados. Um caso que dividiu o mundo. Hoje em Crimes e Mistérios vamos ver o caso dos 3 de West Memphis. Em 1993, na pequena cidade de West Memphis, Arkansas, 3 crianças foram encontradas mortas em circunstâncias chocantes. O caso levou à prisão de 3 adolescentes, acusados de um crime com motivações satânicas. Mas foram eles realmente culpados? Este é o enigma dos 3 de West Memphis. Steve Brenty, Michael Moore e Christopher Byers, todos com 8 anos, desapareceram na tarde de 5 de maio de 1993, por volta das 18 horas. As mães das crianças relataram o desaparecimento à polícia na mesma noite, após os meninos não voltarem para casa. Voluntários e policiais realizaram buscas durante toda a noite, mas sem sucesso. Os corpos foram encontrados na tarde seguinte, submersos num pequeno canal em Robin Hood Hills, uma área arborizada frequentada por crianças da região. As vítimas estavam despidas e amarradas pelos tornozelos e pulsos com os seus próprios atacadores. Os seus rostos e corpos apresentavam sinais de violência severa, com Christopher Byers sofrendo mutilação genital. A brutalidade do crime chocou a pequena comunidade de West Memphis, levando a uma onda de medo e suspeitas. A natureza do crime alimentou especulações de que os assassinatos estavam ligados a rituais satânicos, uma ideia amplamente divulgada na época devido à histeria satânica nos Estados Unidos. A polícia, sob intensa pressão da comunidade, iniciou uma investigação focada em encontrar os responsáveis rapidamente. Damien Echols, um jovem de 18 anos, chamou a atenção das autoridades por causa do seu interesse declarado no ocultismo e comportamento considerado diferente. Jesse Misskelley, de 17 anos, foi interrogado por mais de 12 horas sem a presença de um advogado ou responsável. Durante o interrogatório, Jesse confessou envolvimento no crime e acusou Damien Echols e Jason Baldwin de serem cúmplices. A confissão de Jesse continha erros factuais, como a hora do crime e a descrição da cena, o que levantou dúvidas sobre a sua validade. Não foram encontradas evidências físicas que ligassem os 3 adolescentes ao local do crime. A acusação baseou-se em a confissão de Jesse, testemunhos de moradores locais que disseram ter ouvido Damien falar sobre o crime, mas que mais tarde foram desacreditados. Percepções sobre o estilo de vida, incomum, de Damien, que incluía ouvir heavy metal e vestir-se de preto. O julgamento atraiu atenção nacional e internacional, com a acusação focando na ideia de que o crime foi um ritual satânico. Especialistas contratados pela acusação testemunharam que os assassinatos tinham características de um ritual, embora essas conclusões tenham sido fortemente contestadas. Apesar da falta de provas concretas, os 3 adolescentes foram condenados: Damien Echols, pena de morte; Jason Baldwin, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional; Jesse Misskelley, prisão perpétua mais 40 anos. O caso foi amplamente criticado por organizações de defesa de direitos civis, que apontaram para preconceitos sociais e má gestão da investigação policial. Documentários, como Paradise Lost, The Child Murders at Robin Hood Hills, expuseram as fragilidades do caso, aumentando o apoio público aos adolescentes. Em 2007, análises de DNA modernizadas não encontraram vestígios dos 3 condenados na cena do crime. Pelo contrário, uma amostra de cabelo encontrada numa das vítimas correspondia a Terry Hobbs, padrasto de Steve Brenty. Celebridades como Johnny Depp, Eddie Vedder e Natalie Maines apoiaram os 3 de West Memphis, financiando recursos legais e chamando atenção para o caso. Movimentos em defesa dos adolescentes organizaram campanhas que pressionaram o sistema judicial a revisar o caso. Em 2011, após 18 anos na prisão, os 3 foram libertados sob um acordo Alford, permitindo-lhes manter a inocência enquanto reconheciam que a acusação tinha provas suficientes para condená-los. Apesar da liberdade, eles não foram exonerados oficialmente, deixando um sentimento de injustiça entre os defensores do caso. O caso dos 3 de West Memphis gerou inúmeras teorias e suspeitos ao longo das décadas. Algumas se concentram em outras pessoas possivelmente envolvidas no crime, enquanto outras analisam falhas na investigação inicial.
Aqui estão os principais suspeitos e teorias que foram explorados. Terry Robbins era o padrasto de Steve Brenty, uma das 3 crianças assassinadas. Trabalhava como operário e tinha um histórico de comportamento violento. Prova de ADN. Um fio de cabelo encontrado amarrado a um dos atacadores das vítimas foi identificado como compatível com o ADN de Terry Robbins. Embora isso não prove diretamente que ele cometeu o crime, liga-o à cena. Relatos de comportamento suspeito. Testemunhas afirmaram ter visto Terry Robbins a interagir com as crianças no dia do crime, o que contradiz suas declarações iniciais. Vizinhos relataram episódios de violência doméstica e um comportamento errático. Relato de David Jacoby. Jacoby, amigo de Robbins, testemunhou que Robbins desapareceu por várias horas na noite em que os meninos foram mortos. A polícia nunca investigou Terry Robbins profundamente. Na época, o foco estava em Damien Echols, Jason Baldwin e Jesse Misskelley devido ao preconceito em torno do estilo de vida deles. Mark Byers era o padrasto de Christopher Byers e um dos personagens mais controversos ligados ao caso. Conhecido pelo seu comportamento extravagante e declarações inconsistentes. Comportamento inconsistente. Durante entrevistas e aparições públicas, Byers mudou sua versão dos eventos várias vezes. Demonstrava um comportamento excêntrico que levantou suspeitas. Um canivete que Byers entregou aos produtores do documentário Paradise Lost foi encontrado com vestígios de sangue. O ADN no sangue não foi conclusivo, mas a ligação ao crime nunca foi confirmada. Histórico de violência. Byers tinha antecedentes de comportamento agressivo, inclusive contra a sua esposa. Provas forenses mais recentes não mostraram nenhuma conexão direta entre Byers e o crime. Posteriormente, ele tornou-se um dos maiores defensores da libertação dos 3 de West Memphis, afirmando que acreditava na inocência deles. Robin Hood Hills era conhecida por ser uma área de passagem para transeuntes e pessoas sem abrigo. A ausência de provas físicas que ligassem Damien, Jason ou Jesse ao local do crime reforça a possibilidade de um agressor desconhecido. A falta de testemunhas que relatassem atividades suspeitas naquela noite tornou esta teoria difícil de investigar. A polícia local priorizou a narrativa de um crime ritualístico, desviando a atenção de outros possíveis cenários. O crime foi inicialmente descrito como um ritual satânico devido à brutalidade, disposição dos corpos e a mutilação de Christopher Byers. Nos anos 80 e 90, a paranoia sobre cultos satânicos e rituais era muito comum nos Estados Unidos. Especialistas forenses descreditaram as afirmações de que os assassinatos tinham características ritualísticas. A ausência de provas concretas de práticas ocultas ligadas ao crime tornou esta teoria insustentável. Algumas teorias sugerem que os assassinatos podem ter sido cometidos por um assassino em série, dadas as semelhanças com outros casos de crianças desaparecidas ou assassinadas. O método de amarrar as crianças com atacadores e a mutilação de uma vítima podem indicar um padrão de comportamento. A presença de transeuntes na área aumenta a possibilidade de um criminoso itinerante. Não há ligação confirmada entre os assassinatos de West Memphis e outros casos similares. Os 3 homens continuam a lutar por exoneração total e por justiça para as crianças assassinadas. O caso é amplamente estudado como exemplo de injustiça judicial e má conduta policial. As 3 vidas inocentes que se perderam nesse dia continuam sem justiça. O caso dos 3 de West Memphis é um lembrete sombrio das falhas que podem ocorrer num sistema de justiça influenciado pelo medo e preconceito. Quem matou realmente Steve, Michael e Christopher? E será que um dia saberemos a verdade? Partilhe as suas teorias nos comentários e continue a acompanhar crimes e mistérios para explorar os casos mais intrigantes do mundo. E lembrem-se, o mistério nunca dorme.